Você já percebeu que duas pessoas podem crescer na mesma casa e ter comportamentos financeiros completamente diferentes? Os mesmos pais, a mesma mesa de jantar, as mesmas dificuldades, as mesmas oportunidades e ainda assim, uma pessoa guarda cada centavo enquanto a outra gasta sem pensar. Uma tem medo de investir e a outra assume riscos demais. Como isso é possível se as duas cresceram exatamente no mesmo lugar? Talvez porque elas não tenham vivido exatamente a mesma história. Porque uma das coisas mais importantes que aprendemos sobre dinheiro não vem da escola, nem dos livros, nem mesmo das redes sociais. Ela vem de casa. E muitas vezes sem que ninguém precise dizer uma única palavra. Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Bárbara Pires, planejadora financeira e especialista em finanças comportamentais. E esse é o episódio 2 da série Você Não É Todo Mundo. Uma série criada para mostrar por que tantas pessoas tentam seguir regras financeiras genéricas e não conseguem. Porque antes de existir uma planilha, existe uma pessoa. E cada pessoa tem uma história diferente. No episódio anterior, nós falamos sobre como a época em que você cresceu, ou seja, o contexto político e econômico do país e do mundo, influenciou a sua relação com o dinheiro. Hoje, vamos olhar para mais perto. Vamos olhar para dentro de casa. No episódio anterior, vimos como o externo afeta. Agora, a gente vai ver como o interno afeta. Porque a família em que você cresceu pode ter ensinado muito mais sobre dinheiro do que você imagina. Quando falamos de educação financeira, muita gente pensa em algo formal. Alguém ensinando, alguém explicando, alguém dando orientações. Mas boa parte do que aprendemos sobre dinheiro aconteceu de forma muito mais silenciosa, observando, escutando, sentindo. Talvez você nunca tenha tido uma aula sobre dinheiro, mas provavelmente assistiu a centenas delas em casa. Quando seus pais discutiam por causa de contas, quando chegava o salário, quando alguém dizia, isso é muito caro, ou dinheiro não nasce em árvore. Quem é rico, ficou rico explorando alguém. E investimento é coisa de gente rica. Ou simplesmente quando ninguém falava absolutamente nada, porque o silêncio também ensina. Existem famílias que falam sobre dinheiro e existem famílias que escondem dinheiro, que fingem que dinheiro nem existe. A criança cresce sem entender quanto a família ganha, sem entender quanto custa viver, sem entender como decisões financeiras são tomadas. E quando vira adulta, continua desconfortável para falar sobre dinheiro. Tem vergonha de perguntar, tem medo de parecer ignorante, tem receio de admitir que não sabe nada. E isso cria um problema enorme, porque quem tem vergonha de perguntar, muitas vezes acaba aprendendo com quem não deveria ensinar. Ou pior, acaba confiando em qualquer pessoa que pareça ter as respostas. Agora vem uma das partes mais interessantes. Porque mesmo dentro da mesma família, as pessoas podem aprender coisas completamente diferentes. Imagine dois irmãos. Os dois cresceram vendo os pais passarem dificuldades. Os dois ouviram as mesmas conversas. Os dois viveram os mesmos momentos. Mas um deles pensou, quando eu crescer, eu vou guardar dinheiro para nunca mais passar por isso. Já o outro pensou, dinheiro vai embora mesmo, então eu vou aproveitar a vida enquanto eu posso. Vocês estão vendo? É a mesma história, porém com conclusões totalmente diferentes. Um desenvolveu a necessidade de segurança, o outro desenvolveu a necessidade de viver o presente. E nenhum dos dois está necessariamente errado. Eles apenas interpretaram a mesma realidade de formas diferentes. E isso acontece o tempo todo.
Porque não somos impactados apenas pelo que vivemos. Nós somos impactados pelo significado que damos ao que vivemos. E é aqui que a história começa a aparecer nas decisões financeiras. Talvez você conheça alguém que tem dificuldade enorme para gastar dinheiro, mesmo quando pode, mesmo quando precisa, mesmo quando o valor não faz diferença. Ela sente culpa, ansiedade, desconforto, porque aprendeu que gastar é perigoso. Ou você talvez conheça alguém que faz exatamente o contrário. Recebe o dinheiro, gasta logo. Recebe novamente, gasta tudo novamente. Porque cresceu acreditando que, de alguma forma, tudo sempre se resolve. Talvez você conheça alguém que evite olhar extrato, evite olhar dívidas, evite olhar investimentos, porque aprendeu que dinheiro é fonte de conflito, então ele prefere nem ver nada. E talvez também conheça alguém que controla absolutamente tudo, planilhas, aplicativos, anotações, porque aprendeu que perder o controle é perigoso. Percebe como estamos falando de dinheiro, mas também estamos falando de histórias? Você não aprendeu sobre dinheiro apenas pelos que os seus pais diziam. Você aprendeu principalmente pelo que os seus pais faziam. Talvez eles falassem, tem que economizar, mas viviam no limite do cartão de crédito. Ou diziam que dinheiro não era importante. Mas você via o dinheiro sendo motivo de briga o tempo todo dentro de casa. E a criança, ela não aprende com discurso, ela aprende com o comportamento, com o exemplo de práticas diárias. E o que se repete dentro de casa vira normal. E o que vira normal vira padrão. No episódio passado, nós falamos sobre o mundo em que você cresceu. Hoje, estamos falando sobre a casa que você nasceu. Dois contextos diferentes, duas influências poderosas. E ambas continuam presentes nas decisões que você toma até hoje. Porque muitas vezes o problema não é a falta de informação. É que você está tentando resolver uma questão financeira sem entender a história que existe por trás dela. Mas existe uma boa notícia. O objetivo de entender tudo isso não é culpar os seus pais e nem mesmo encontrar outros culpados. Até porque eles também aprenderam sobre dinheiro de algum lugar e provavelmente fizeram o melhor que podiam com as informações que tinham. O objetivo aqui nesse vídeo é trazer consciência. Porque quando você entende de onde vem o comportamento, você deixa de agir no piloto automático e passa a ter escolhas. E antes de eu terminar, eu quero te deixar uma pergunta. Qual foi a principal mensagem sobre dinheiro que você ouviu na sua infância? E mais importante, ela ainda influencia as suas decisões até hoje? Me conta nos comentários. Eu realmente quero ler as suas respostas. E no próximo episódio, vamos falar sobre outro contexto que muda completamente a forma como lidamos com o dinheiro. O momento da vida em que você se encontra. Porque os investimentos e as proteções financeiras que fazem sentido para quem é solteiro são diferentes para quem é casado. E são ainda mais diferentes de quem é casado com filhos. E ficam mais diferentes ainda de quem é casado com filhos e também precisa ajudar os pais. E fica totalmente diferente de quem já está na aposentadoria. Esse próximo vídeo, ele vai abrir muito a sua mente sobre o seu próprio momento de vida e como lidar com dinheiro nessa fase. Então, nos vemos no próximo vídeo.